Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco no Enem. E no módulo de hoje nós vamos trabalhar a respeito de química orgânica. Quais tópicos você precisa saber para fazer uma boa prova no Enem? Bom, aqui no quadro eu coloquei o primeiro resumo. Orgânica é uma área muito grande e nós vamos precisar de 2 resuminhos para sintetizar todas as informações que vocês precisam. Belezinha? Vamos começar então? Quando nós falamos a respeito de química orgânica, é importante que você entenda que química orgânica é a área da química que estuda os compostos formados por carbono. Ah, todos os compostos que têm carbono são orgânicos? Não. Por isso eu gosto de dar aquela definição que a orgânica é a área da química que estuda os compostos formados pelas cadeias carbônicas. Então, se você tem compostos ali que são formados por cadeias carbônicas, segmentos de carbono, você tem um composto orgânico. Tudo bem? Entenda, todo composto orgânico tem carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Por exemplo, CO2, dióxido de carbono, não tem características orgânicas, digamos assim. Mas, não se atente muito a essa definição. Entenda que, quando nós falarmos de orgânica, temos que falar a respeito do carbono. O primeiro ponto que nós começamos, então, é a respeito da hibridização e da classificação desse carbono. No que diz respeito à hibridização desse carbono, existem 3 tipos de hibridização. Ele pode ter a hibridização sp3, sp2 e a sp. Muito tranquilo. Quantas ligações o carbono faz? 4. Então ele é tetravalente. Se ele faz as 4 ligações simples, conta comigo. 1, 2, 3. sp3. Se ele faz uma dupla e as outras simples, 1, 2. Conta os espaços entre os dedos. sp2. Se ele faz uma tripla e as outras simples, 1, sp. E se ele faz 2 duplas, 1, sp. Esses processos estão ligados com a hibridização dos seus orbitais. É importante você entender que todo o carbono sp3 tem como geometria tetraédrica, ou seja, é um carbono não planar, tudo bem? Não fica no plano, então um carbono tetraédrico. sp2, 120 graus Celsius, ou seja, tem como geometria trigonal planar, né? Certo? É um carbono trigonal planar. E um carbono sp é um carbono o quê? Linear, tudo bem? Entenda que o carbono sp e o carbono sp2 são carbonos planares. O que isso quer dizer? Que os átomos na qual eles estão ligados aqui, ó, a gente consegue colocar no mesmo plano. Belezinha? Bom, uma outra classificação que a gente precisa saber para o Enem é a respeito de carbono primário, carbono secundário, terciário e quaternário. Presta atenção. Carbono primário, por definição, é aquele carbono que está ligado só a um carbono. Então, por exemplo, se eu tenho essa estrutura aqui, ó, esse cara e esse cara são os carbonos primários. Porque observem, ó, tá ligado só a um carbono, ligado só a um carbono, ligado só a um carbono. Então, ele é um carbono primário. O carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 carbonos. Então, esse carbono aqui, ó, está ligado a 2, então ele é um carbono secundário. O carbono terciário, por sua vez, é aquele carbono, ó, que está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, carbono terciário. E o quaternário seria um carbono, ó, que estivesse ligado aqui, ó, a 4 carbonos. Ah, e o carbono quintenário é aquele ligado a 5. Não existe carbono quintenário, porque o carbono faz no máximo, 4 ligações. Belezinha? Então, sobre a hibridização, todas as ligações simples, todas as ligações do tipo sigma, né, que a gente fala. Então, sp3. Se ele tiver uma ligação dupla, ou seja, a presença de uma ligação π, sp2. Se ele tiver 2 ligações π, ou seja, 2 ligações dupla, ou uma ligação tripla, que é formada por 2 π e uma sigma, né? Nós temos ali uma hibridização sp. Belezinha? Outro conceito que você precisa saber é a respeito da classificação das cadeias. Você precisa saber esses nomes que eu vou colocar aqui e saber identificar cada um deles. Vamos lá? Cadeia saturada e cadeia insaturada. Muito simples. A cadeia saturada, somente ligações simples entre os carbonos. Ah, tem uma dupla com oxigênio. Não interessa. Uma cadeia saturada, ela que tem que ter todas as ligações entre os carbonos simples. João Vitor, mas tem uma dupla. Tá com nitrogênio, tá no oxigênio, tá no enxofre. Não, João Vitor, a dupla é entre carbonos. Opa, se a dupla foi entre carbonos, então ela é insaturada.
certo? Então, o que é uma cadeia saturada e insaturada? A diferença entre elas. Saturada, somente ligações simples entre os carbonos. Insaturada, tem uma dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Ah, João Vitor, mas foi com carbono e oxigênio. Não interessa. Tem que ser entre os carbonos, porque nós estamos classificando as cadeias. Belezinha? Cadeia homogênea e heterogênea. Cadeia homogênea é aquela cadeia que só tem um segmento de átomos de carbono. Ah, João Vitor, tem um oxigênio lá no final. Por exemplo, essa molécula aqui, ó, que é a famosa molécula do etanol. Ela não é heterogênea. Mas, João Vitor, por que não? Porque, olha aqui, ó, entre os carbonos só tem carbono. O que vem a ser uma cadeia heterogênea? É entre os carbonos, entre um carbono e um carboninho, tem um elemento diferente de carbono, ou seja, tem um heteroátomo, como, por exemplo, um éter. Olha isso aqui, ó. Essa é uma cadeia heterogênea, ó. Você tem um oxigênio entre carbonos. Belezinha? Uma cadeia alifática versus uma cadeia aromática. Simples. A cadeia alifática é aquela cadeia que não é aromática. E a cadeia aromática é aquela que é aromática. Aí você vai assim, o que é uma cadeia aromática? Existem várias regras para a classificação de uma cadeia aromática. O aluno acha que só tem benzeno, mas não. Existem vários anéis, vários cíclicos que formam compostos aromáticos. Mas a nível de ensino médio, o que você precisa identificar? É esse cara aqui. Cara, se você viu o anel de benzeno, 6 carbonos, 6 hidrogênios lá, alternância, a gente chama até de conjugação, né? Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Viu isso aqui? Você tem uma cadeia aromática. Não, a cadeia fechada não tem benzeno, quando você tem, então, opa, a cadeia alifática. Mas lembrem-se, não existe somente o benzeno como cadeia aromática. Mas, a nível de ensino médio, é esse que cai. Belezinha? Outra coisa que nós já comentamos, mas é importante, uma cadeia planar e não planar. Uma cadeia planar, ela tem que estar no plano. Então, todos os carbonos ali, ó, tem que ser sp2 ou sp. Em outras palavras, todos eles têm que ter ou dupla ou tripla ligação ali. Por exemplo, o benzeno é uma cadeia planar. Porque todos aqui, ó, se você observar, todos, sem exceção, sp2, 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 então eles estão no plano. Agora, se você pega, por exemplo, o ciclohexano, que é esse cara aqui, ele é não planar. Porque esses caras aqui, ó, todos eles têm hibridização sp3, logo geometria tetraédrica, logo não planar. Tudo bem? Então, uma cadeia não planar é a presença de carbonos sp3, ou seja, de carbonos tetraédricos. Lembrem-se, carbonos sp2 e carbonos sp são carbonos planares. E por fim, porém não menos importante, você precisa saber a diferença de uma cadeia normal para uma cadeia ramificada. A cadeia normal, ela não apresenta ramificação. E quando for uma cadeia de carbonos, o que você precisa lembrar? A cadeia normal, ela vai ter somente carbonos primários e carbonos secundários. Por exemplo, essa cadeia que eu desenhei aqui, ela não é uma cadeia normal, porque você tem uma cadeia terciária. Aí você vira para mim e fala assim, então toda cadeia que tiver somente carbono primário e secundário não vai ser ramificada. Tem que tomar um cuidado. Como, por exemplo, essa cadeia aqui, ó. Uma amida. E aí aqui, ó, tem um carboninho aqui e um carboninho aqui. Isso aqui é considerado ramificação. Apesar deles terem classificação, não serem nem carbono terciário nem quaternário, a gente não consegue ter um segmento de átomo de carbono. Então isso aqui, ó, são consideradas ramificações. Então, cuidado, quando você tiver... O que eu explico aos meus alunos em sala de aula? Tenta selecionar todos os carbonos. João Vitor, eu não consigo fazer um segmento com todos eles. Fica alguém de fora. Então, ela é ramificada. E aí, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, uma cadeia ramificada, quando for entre carbonos, ela sempre vai ter carbono terciário e carbono quaternário. Se você bater o olho, viu uma cadeia, um carbono terciário e um carbono quaternário, você pode ter certeza que ela é ramificada. E analisa quando tiver heteroátomo, se tiver carbonos por fora, certo? Se tiver carbonos por fora, nós consideramos uma ramificação, mais de uma possibilidade de seleção. Belezinha? Então não se esqueçam das classificações das cadeias. Um outro ponto importante, porém não menos essencial, é a identificação das funções. Aqui eu coloquei as principais que você precisa saber para a prova do Enem. Você precisa saber identificar o hidrocarboneto. O que é o hidrocarboneto? Somente carbono e hidrogênio. Então, quando você tiver somente carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Estrutura apolar, hidrofóbica,
realiza ligação, interação, né, do tipo de polo induzido, que é considerado uma interação fraca, certo? De novo, que cai demais no Enem. Hidrofóbicos, o que isso quer dizer? São insolúveis em água, têm fobia de água, ou seja, gostam de gorduras lipossolúveis. Então lembrem-se dessa ideia. Alcoóis, o que são os alcoóis? É a hidroxila ligada a um carbono que realiza somente ligações simples, ou seja, um carbono saturado. Fenol é a hidroxila ligada ao anel de benzeno. E lembrem-se, o fenol tem características ácidas. Ele consegue ionizar o seu hidrogênio ali, ó. Certo? Então lembrem-se, o fenol tem características ácidas. Enol, o que é o enol? É a hidroxila ligada a um carbono insaturado, um carbono que tem dupla. Lembrem-se, o enol é instável. Ele não vai existir por muito tempo no seu sistema. E se existe em pequena quantidade, ele tende a se converter em um aldeído ou uma cetona. Processo chamado de tautomeria. Viu o enol? E aí tem um equilíbrio lá com uma cetona ou aldeído? Tautomeria, cara. E aí lembrem-se, aldeído, dupla O em carbono terminal, ou seja, aldoxila, dupla OH, aldeído. Se você tem dupla O entre carbonos, você tem uma cetona. E se no carbono dupla O você tem uma hidroxila ligada, ou seja, dupla OH, você tem um ácido carboxílico. E aí, pessoal, lembrem-se, os ácidos carboxílicos, o próprio nome já diz, são ácidos. Logo, eles podem reagir com base para formar sais. Éter. O que é um éter? Não confundir éter com éster. Éster é plural. São dois oxigênios entre os carbonos. O éter é um oxigênio só. Então, um oxigênio entre carbonos, éter. Éster é dupla O, derivado do ácido carboxílico. A gente substitui o hidrogênio por uma cadeia carbônica. Amina é nitrogênio entre carbonos. Se tem só um, ou pode ter dois, ou pode ter os três. Que é o que nós classificamos como amina primária, amina secundária e amina terciária. E lembrem-se, o nitrogênio tem par de elétrons livres. Consequentemente, ele consegue doar esse par de elétrons. Logo, ele se comporta como uma base. Por isso que a amina reage com ácido carboxílico. Por isso que as aminas reagem com os ácidos para sofrerem processo de neutralização. Então não se esqueçam, as aminas possuem caráter básico. E por fim, porém não menos importante, as amidas, que é quando no nitrogênio ele está ligado diretamente a uma carbonila, a um C-O. Belezinha? Bom, guarde essas informações. Vamos ver mais uma parte essencial que você tem que saber de orgânica para o Enem. Uma outra parte que você não pode para a prova do Enem sem saber é a respeito de isomeria e a respeito de reações orgânicas. Esses dois assuntos têm muita coisa para ser falada, mas eu tentei resumir aqui os principais tópicos. Vamos lá! Quando nós falamos a respeito de isomeria, é importante que você entenda que são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas vão ter propriedades químicas diferentes. Consequentemente, não são o mesmo composto. Nós podemos ter a isomeria plana, que a diferença está na estrutura planar dessas substâncias, e aí a isomeria plana se divide em isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de metameria, né? Tautomeria e a isomeria de função. Então, função, posição, cadeia, metameria e tautomeria. Tudo aqui dentro. Dá uma revisada nesses conceitos. Mas quando nós falamos a respeito da prova do Enem, eles gostam muito, cara, da isomeria cis e trans. Principalmente no que diz respeito a gorduras, óleos, a compostos de ácido graxo aí, né? O que acontece? Quando nós falamos a respeito de isomeria geométrica, nós estamos falando que a diferença está na geometria, no espaço dessas moléculas. Então, estereoisomeria está na diferença espacial, no arranjo desses átomos. Qual que é a condição para que haja uma isomeria geométrica para uma cadeia aberta, que é a que mais cai em prova, né? Nós também podemos ter isomeria geométrica em uma cadeia fechada. Mas para uma cadeia aberta, o que nós temos? Nós vamos ter a presença da dupla ligação, tudo bem? E os ligantes de um mesmo carbono têm que ser diferentes entre si. Ah, João Vitor, mas esse e esse aqui eram igual, não interessa. Para ter isomeria geométrica, nós precisamos que os ligantes de um mesmo carbono sejam diferentes, tudo bem? E aí, anotem, quando nós tivermos isomeria cis, é quando os de maior prioridade estiverem, ou grupos iguais, estiverem do mesmo lado. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Ó,
Grupos iguais no mesmo plano, no mesmo lado. Isomeria cis. A trans, ó, é quando grupos iguais estão do lados opostos. Belezinha? Em cadeias orgânicas, pessoal, a mesma coisa. Aqui eu desenho uma cadeia orgânica, mas eu falo em estruturas mais complexas. Por exemplo, observe essa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura trans. Pode ver como é que você sabe? Olha aqui, ó. Aqui tem um hidrogênio escondidinho e aqui tem um hidrogênio escondidinho. Então, ó, traça o plano. Com planos opostos. Trans. Uai, desenho cis, então. Desenho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desenho um carbono a mais. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Olha aqui, ó. Os hidrogênios, ó, ficaram no mesmo plano. Então, cis. Tudo bem? Outro ponto também que cai bastante na prova é a isomeria óptica, que vai formar os enantiômeros. A diferença aqui está no desvio da luz polarizada. Então, o que acontece? Para você ter a presença de isomeria óptica, você precisa ter um carbono assimétrico, que antigamente era chamado de carbono quiral. O que vem a ser isso aqui? O carbono assimétrico, o carbono quiral, é aquele carbono que faz as 4 ligações simples e os 4 ligantes dele são diferentes. Se você tem uma molécula com carbono assimétrico que tem 4 ligantes e os 4 ligantes são diferentes entre si, você tem isomeria óptica, também chamada de enantiomorfismo. O que é isso? As imagens especulares deles não são sobreponíveis, igual a sua mão. A sua mão, ó, são imagens especulares uma da outra, como se tivesse um espelho. Só que aí, ó, a hora que você tenta sobrepor uma outra, não vai, ó. Certo? Então, essas são as características que esses caras possuem. Consequentemente, eles apresentam propriedades químicas diferentes. E isso aqui já foi cobrado, por exemplo, no Enem, quando falou da talidomida, que falava a respeito que a talidomida foi um medicamento vendido para gestantes e falava que dentro dela tinha uma mistura dos seus enantiômeros. Aí uma mistura de enantiômero, o que é um enantiômero? São compostos ópticos, certo? Um enantiômero são substâncias que têm a imagem especular deles não são sobreponíveis. E você fala o enantiômero. Ah, João, então peraí, a minha mão direita é o enantiômero da minha mão esquerda? Perfeito. Essa é a ideia. Lembrem-se, para identificar uma isomeria óptica, nós precisamos ter um carbono saturado com os 4 ligantes diferentes entre si. E aí, quando nós falamos de isomeria óptica, estamos falando de enantiômeros. Estereoisomeria, isomeria geomérica e óptica. Estão as duas aqui dentro. Porque a parte de estéreo está relacionada... Estéreo. Acontece. A parte de estéreo está ligada com posição. Então, são isomerias espaciais, as duas. Agora, quando você fala de enantiômero, tem a ver com enantiomorfismo. E o que é enantiomorfismo? Está justamente ligado com as posições das imagens especulares entre esses dois compostos. Belezinha? Um outro ponto importante também que vocês têm que saber, que é extremamente fundamental para a prova, são as reações orgânicas. Aqui eu coloquei para vocês as imagens principais que vocês precisam saber. Dentre elas, a esterificação, a saponificação, a ozonólise e a oxidação. O que acontece, pessoal? Dentre essas reações, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que existe uma quantidade muito maior do que essas que eu coloquei aqui para vocês. Mas aqui vocês precisam saber as essenciais. Então, o que nós temos? Esterificação é a ação de produzir um éster. Como é que a gente faz essa reação? É um ácido carboxílico reagindo com um álcool, formando um éster e uma água. Observem que, ó, a parte do radical do álcool é o que forma essa parte, ó, do radical do éster. Então, o dupla O, essa parte aqui, vem do ácido carboxílico e essa parte aqui vem do álcool. E a hidroxila com o hidrogênio vai se conectar para formar água. Já a saponificação é você pegar justamente esse éster e reagir ele com uma base. Isso aqui é também chamado por alguns autores de hidrólise básica. Quando você pega o éster e reage no meio aquoso que tem uma base, você produz um sabão. Isso aqui, ó, é um sal de ácido carboxílico. Ele tem capacidades de limpar justamente porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar da cadeia, tudo bem? E acaba produzindo ali pra gente um sal e um álcool. Saponificação ou hidrólise básica. Um outro ponto importante é que o éster ele pode reagir com a água e voltar a formar, ó, o álcool e o ácido carboxílico, que aí é que a gente chama de hidrólise ácida, porque essa reação aqui, ó, ela é catalisada pelo ácido. Então, se você pega, por exemplo, o éster e reage ele com a água, ele pode sofrer hidrólise e formar de novo o ácido carboxílico dele e o álcool.
Aí você fala assim, nossa, João Vitor, mas eu queria tanto produzir esse éster, como é que eu faço para que não haja essa produção? É justamente você tirar a água do seu sistema para que não haja, então, essa reação de hidrólise, belezinha? Colocar, talvez, ali uma substância que interaja muito bem com a água, que seja um excelente receptor de água, né? Ou evaporar essa água aqui, quem sabe? Seria uma boa ideia, tudo bem? Um outro tipo de reação que também aparece de vez em quando na prova do Enem é a reação de ozonólise, que é a reação do ozônio, do gás ozônio com o alceno. Quando você reage um alceno, que é o hidrocarboneto, com dupla ligação, você vai romper essa ligação química e, se antes nós tínhamos ali um carbono secundário ou um carbono primário, nós vamos formar um aldeído. Se nós tivermos antes ali um carbono terciário, nós formamos uma cetona. Então, numa ozonólise, nós temos a formação ou de um aldeído ou de uma cetona. O aldeído será formado se antes, na dupla ligação, nós tivermos ali um carbono primário ou um carbono secundário, e a cetona é formada por um carbono terciário. Belezinha? Por fim, porém não menos importante, a oxidação energética, ou seja, que utiliza ácidos e agentes oxidantes muito fortes em alcenos. Aqui você vai ter a ruptura. E qual que é a diferença da ozonólise para a oxidação energética? Quando você tem a ozonólise, o aldeído ele não consegue ficar na forma não oxidada. Ele vai sofrer oxidação e vai formar o ácido carboxílico. Então aqui, o que vai acontecer? Quando você tiver, por exemplo, um carbono secundário, como por exemplo nesse caso aqui, ó, que antes ele estava ligado a 2 carbonos, você forma um ácido carboxílico. O carbono terciário continua formando acetona. Aí você vira e fala assim, ó, João Vitor, mas e o primário? Por que você não colocou nada dele aqui? Então, essa reação ela é tão violenta porque quando você pega um carbono primário e faz uma oxidação enérgica dele, ele acaba sofrendo um processo de decomposição. Então, por exemplo, se eu tivesse esse cara aqui, ó, e faço a quebra dele, o que vai acontecer? Aqui era um carbono secundário. Carbono secundário produz pra gente ácido carboxílico. Só que aqui era um carbono primário. Esse carbono primário, quando ele sofreu oxidação, ele vai gerar CO2 e água. Tudo bem? Então, retomando, sobre reações orgânicas, existem várias. O que você precisa saber? A reação de esterificação, que é a reação de um ácido carboxílico com álcool, formando éster e água. O éster pode sofrer hidrólise ácida. O que é isso? Reagir com a água e voltar a formar o ácido carboxílico e o álcool. Como é que a gente faz para evitar esse processo? Tirando água do seu sistema. Belezinha? Saponificação, também coisa como hidrólise básica. É você pegar o seu éster e reagir com uma base, certo? Formando um sal de ácido carboxílico e um álcool. Ozonólise, muito comum em alcenos, hidrocarbonetos com dupla ligação. Você vai ter a formação de um aldeído ou de uma cetona. Aldeído, se for carbono primário ou secundário, antes da quebra. E cetona para um carbono terciário. Já a oxidação enérgica, que vai ser um sistema com maior temperatura, com agentes oxidantes mais fortes, como permanganato de potássio, dicromato de potássio, ácido sulfúrico, tudo bem? A gente vai ter ali, para o carbono primário, a liberação de CO2 e água, tudo bem? O carbono secundário, formação de ácido carboxílico, e o carbono terciário, cetona. Vamos fazer os exercícios que já caíram no Enem para a gente fixar essas informações? Presta atenção na resolução dos exercícios.